Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No dia 5 de outubro, a população brasileira irá às urnas para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Mas o voto acaba frequentemente sendo negociado por alguma barganha pessoal. Essa forma de agir é considerada um dos grandes problemas da democracia representativa brasileira. Para discutir sobre o assunto, nós convidamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Vanderlei Romer, que vai comandar os trabalhos da Justiça Eleitoral neste ano. Muito bem, desembargador Romer, seja bem-vindo. Agradeço muito por ter aceitado esse convite para nos dar essa entrevista justamente nesse momento que é a antessala dessa eleição que, como eu disse no início, na abertura, é uma eleição bem abrangente aqui no nosso país. Muito bem, para começarmos a nossa conversa, eu peço ao senhor que aborde sobre a importância do voto para a democracia representativa brasileira e desse momento cívico que são as eleições. Bom, eu também agradeço a oportunidade e ao convite gentil que me foi formulado. E para as eleições e para o povo brasileiro, para o cidadão brasileiro, as eleições, eu diria que são um marco talvez mais importante na definição do que nós queremos como sociedade, como Estado organizado, como Estado político de direito. É importante, sobretudo, porque nós é que seremos os responsáveis durante 4 anos e, eventualmente, durante mais tempo, até se a atual legislação permanecer, possibilitando a reeleição, pelo que nós queremos no futuro. E esse nós queremos no futuro parece que não, mas nós sentimos no dia a dia, quer na economia, quer em questão de como nós somos tratados como cidadãos. E é importante, sobretudo, que esse voto seja realmente bem consciente, fruto de uma reflexão, porque hoje em dia há os meios de comunicação que permitem que se faça até uma pesquisa sobre os candidatos. E eu sempre digo o seguinte, não adianta só ir atrás da propaganda eleitoral que se faz, principalmente a gratuita. Importante é saber se o cidadão, lá na sua vida pretérita, já fez aquilo que ele se compromete a fazer agora. Porque certo. Quem nunca foi correto, quem tem mancha no passado, dificilmente será um bom governante ou um bom representante do povo na casa do povo. Por essas razões, eu acho que é um marco importantíssimo e a Justiça Eleitoral está bem aparelhada, estará atenta também para que as eleições ocorram com transparência e bastante segurança. Muito bem, os 11 candidatos à presidência da República que concorrem às eleições deste ano informaram ao Tribunal Superior Eleitoral que devem gastar juntos mais de 900 milhões durante a campanha. Bom, o alto custo das campanhas tem sido alvo permanente de críticas e não seria o caso, por conta disso, de se limitar esses gastos, possibilitando aí uma concorrência mais justa entre os candidatos. A gente fala desse valor, mas normalmente os valores, inclusive, ultrapassam aquilo que é declarado, desembargador. Sim, eu também não sou ingênuo a ponto de acreditar que se gasta apenas e tão somente aquilo que é declarado, né, como previsão de custos para as campanhas. Não quer dizer que todos os candidatos façam isso. Não, nós temos uma pleiade muito grande de candidatos que são corretos, né? E que declaram, evidentemente, algumas pequenas diferenças que são normais, né? em cada orçamento, declaram mais ou menos o que efetivamente gastam. Mas a questão é que, atualmente, a Justiça Eleitoral, né, não estabelece um montante de gastos que pode ser aplicados nas eleições. É uma questão de legislação que deixa isso livre. Evidentemente que isso faz com que o poder econômico sempre tenha mais vantagens sobre esse aspecto, né, do que alguém que não possa fazer uma campanha publicitária ou de outro jaez com um valor menor. Muitas vezes isso pode importar no resultado da eleição, mas hoje em dia eu já diria que o povo é bastante esclarecido e nós temos visto casos concretos aí que muitas vezes candidatos que sequer começaram
uma campanha ou começaram de uma forma modesta ou com um tempo menor, estão se saindo muito bem nas chamadas pesquisas eleitorais. A atribuição legal, né, que deve ser exercida até o dia 10 de junho do ano eleitoral, na primeira vez, é a mesma prática que a gente tem observado em outras eleições até agora, né? Fala-se muito na questão de suprimir as doações de cunho privado, né? Mas é uma questão que ainda não está definida nem no Supremo Federal e nem no Congresso Nacional. O ideal é que realmente se consiga, através não só da Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral cumpre as leis como qualquer outro poder judiciário, mas através de uma reforma eleitoral para que todos tenham realmente condições igualitárias de concorrer, que é o verdadeiro objetivo, né, num Estado de Direito. Bom, o senhor mencionou agora a questão da reforma, que, de certa forma, é um consenso da sua necessidade na maioria dos setores da sociedade. Bom, como membro do Judiciário Eleitoral, que pontos que o senhor acredita que não poderiam ficar de fora dessa reforma? Bom, penso que, e infelizmente alguns fazem confusão, entre uma reforma eleitoral e uma reforma política. A reforma eleitoral é aquela que diz diretamente, afeta diretamente a justiça eleitoral. Ou seja, a forma de se estabelecer o controle, a forma, digamos assim, de dizer quais são os requisitos do cidadão, o que pode ser facilitado, o que não pode ser facilitado. E essa reforma, que também depende de lei, né? Claro. Ela muitas vezes é feita aos poucos, como, por exemplo, tivemos a chamada mini-reforma, que não vai se aplicar esse ano, ainda nas eleições desse ano, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, a reforma política, essa sim, que me parece muito necessária, profunda, né? Mas eu lembro também que a grande realidade é que há uma má vontade muito grande, isso não sou eu quem digo, presidente do TRE, isso a sociedade sabe, é debatido aí no noticiário muitas vezes, que é uma má vontade em se fazer essa reforma política. E quando há uma má vontade, é evidente que há um motivo por trás disso, né? E esse motivo normalmente é não perder algo que se tem hoje em dia. Então é uma questão também que teria que ser abordada. De se proibir, eventualmente, é o que alguns penalistas da área eleitoral defendem, que haja uma limitação. Nem parente, nem filho, nem sobrinho, até um determinado grau, pudesse, digamos, suceder a linha que vinha sendo adotada. A questão do voto distrital me parece que é muito importante. Isso é fundamental para poder fiscalizar melhor o candidato, para ver se o mandato que ele recebeu realmente está sendo cumprido de acordo com as promessas que ele fez para aquela comunidade. Uma comunidade local consegue relembrar melhor em quem ele votou, no que esse candidato, o que esse candidato prometeu, cumpriu, não cumpriu, cumpriu, reeleja-o, né? Não cumpriu, veja talvez a necessidade de substituí-lo, né? A proporcionalidade nas eleições, que me parece talvez seja a maior violência hoje em dia ao princípio de cada um homem um voto. E pouco se fala nisso. Desde a época da Revolução de 64, né? Ou alguns não querem o termo revolução, usam outro, usam um golpe, mas enfim, desde aquele movimento de 64, se estabeleceu no Brasil um sistema proporcional na Câmara dos Deputados que simplesmente diferenciou as regiões do Brasil. Os estados são representados pelos senadores no Congresso, né? Até aí tudo bem. Então todos têm uma representatividade igual. Mas a Câmara dos Deputados representa o povo. Agora, a mesma quantidade de população, por exemplo, da região sul, né, não tem a mesma representação na Câmara dos Deputados do que as regiões do Norte e Nordeste. Lá tem estados, se fizer um cálculo proporcional entre, eu diria, Rondônia e São Paulo, proporcionalmente São Paulo tem talvez 1/3 da representatividade do Nordeste. Isso, na minha opinião, também tem que acabar. E é uma série de outras coisas, o financiamento público, o financiamento privado, o que é mais nocivo, o que é menos nocivo, né? Merece também a reflexão e, na minha opinião, também uma alteração, dentre tantas outras coisas, né? Muito bem, desembargador Romer, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.